Agora sim, gravando. Bom, então vamos lá, galera. Boa noite mais uma vez aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Felipe, também, pela sua disponibilidade aí. Bom, a gente vai fazer então nossa sexta palestra do curso, né? Do módulo de tendências de mercado. Mas antes de começar, eu vou falar alguns recados. Na verdade, vou reforçar aqueles recados que eu dei ontem e vou dar, do que eu dei ontem no grupo, né? E vou dar um recadinho novo, tá? Então, com relação aos recados, repetindo os recados de ontem, né? Nessa sexta agora a gente inicia, ou a gente disponibiliza o material da última quinzena de metodologia e pesquisa bibliográfica, tá? Não vai ter videoaula, tá? A ideia dessa quinzena é basicamente tirar dúvidas com relação à escrita. E para isso, a gente vai contar com a Helenise no departamento enquanto vocês estiverem fazendo o módulo presencial, tá? Então, ela vai estar nas duas metades de turma, tá? Então, um horário na semana que vem, o outro horário na semana lá do final de agosto. Isso a gente vai passar para vocês ali no começo das nossas atividades presenciais, tá? Estamos ainda um pouco atrasados aí em uma quinzena com o material do módulo 6, que é o último módulo aí online, mas a gente pretende regularizar, estou no pé do Becker aí para terminar de gravar e disponibilizar isso para a gente, tá? Claro, né, o nosso recado aí, talvez o principal, no sábado a gente começa o módulo presencial para metade da turma, né, então mandei a lista ontem no grupo, espero que vocês já tenham aí se programado para estarem em São Carlos, tudo bonitinho. Então, oficialmente, a gente começa no sábado, oficialmente às 10 da manhã. Porém, é legal se vocês puderem estar lá no departamento um pouco antes, talvez umas 9h30, a gente vai ter um coffeezinho, interagir e tal, então acho que isso seria interessante se a gente puder ter esse momento ali, porque vai ser o nosso primeiro contato presencial, né? Então acho que é legal se a gente puder começar dessa forma, tá? Ainda mais um recadinho aí que eu não passei para vocês, mas eu vou passar agora. A gente vai ter a Semana da Engenharia Aeronáutica no departamento entre os dias 25 e 29 de agosto, tá? É um convite, é um evento externo aí ao departamento, onde a gente tem, é um evento quase todo presencial, mas algumas palestras são disponibilizadas aí online pelo YouTube. Então, sintam-se à vontade para participar na semana de 25 a 29 de agosto, tá? Aqui vai ser no campus 1 da USP aqui em São Carlos. Então, quem quiser participar, quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever, estou colocando o link aqui no chat, tá? Então, já é a 22ª edição do evento, é um evento aí já bem tradicional. E vem gente de várias partes do Brasil aí participar. Então, a gente tem palestra, tem mini curso, tem visitas técnicas, então é um negócio muito legal, tá? Então, quem puder participar, o link está aí no chat, tá? Da Semana da Engenharia Aeronáutica. Acho que recados são basicamente esses aí. Então, acho que a gente pode iniciar, né? Então, queria mais uma vez aí agradecer o Felipe, tá? Felipe é prata da casa aí, formado aqui na USP de São Carlos, mestrado, doutorado, tudo aqui em casa mesmo, né? E hoje trabalha na CAR, vou deixar ele se apresentar melhor. Mas aí hoje ele está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre testes de vibração em solo, né, os GVTs, conceitos básicos e aplicações em aeroelasticidade. Então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e todo seu aí. Desculpa, Pode falar. Só mais uma perguntinha. Tendo dúvidas do pessoal, você prefere que guarde para o final ou que te interrompa?
Tanto faz, na verdade. Não sei. Geralmente é no final? Na verdade, tem gente que prefere no final, tem gente que prefere que interrompa no meio. Se você não tiver, se não te Eu atrapalhar não o teu tenho. raciocínio te interromper no meio, Não, não tem problema, não. Pode interromper. Eu não sei se eu vou. beleza. Daí falem, porque acho que eu vou estar com a tela cheia aqui, É, né? Apresentando. Aí podem beleza. falar sem problema. Mas, de boa. Fechou. O primeiro, só. Rapidinho. Estão vendo minha tela? Sim. Sim? Beleza. Bom, obrigado, Gino, pela oportunidade, né? Meu nome é Felipe Lirbano, sou, como eu diria, o Bidinoto Prata da casa, fiz graduação, mestrado e doutorado na ESC, né, na Engenharia Aeronáutica. Mestrado e doutorado fiz com o professor Ricardo, né, para quem conhece, na parte de aerodinâmica não estacionária, aeronacidade e elementos finitos, né, uma parte mais de modelagem numérica e tal. Então, aqui eu vou tentar trazer um contraponto do que eu venho aprendendo na CAER na parte experimental. Como eu tenho esse background de modelagem e tal, muitas coisas assim de instrumentação e tal, pode ser que muitos de vocês saibam muito mais do que eu, mas a ideia aqui é dar uma pincelada bem básica sobre GVT, né, que é o Ground Vibration Test, e suas aplicações, né, posteriormente à aeronauticidade, né. Eu trabalho na CAER faz quase 2 anos, né, a CAER que é uma empresa que deve ter seus 30 e poucos anos, tem uma experiência vasta em projetos estruturais de aeronaves, né? Mas nos últimos 5 anos aí veio o time de engenharia aeronáutica, né? Contratando algumas pessoas ali da Embraer e tal para integrar o time, pessoas um pouco mais velhas, né? Por exemplo, o André, que é de cargas, que é um cara com bagagem, que vem da Embraer para ajudar a gente. E desde então tem alguns projetos, né, da parte de aeronáutica, sistemas e estruturas, mas o time de aeronáutica participa de alguns projetos, e um deles é justamente esse que eu trabalhei um período, e hoje eu faço ali um apoio de vez em quando, que é o que a gente está fazendo os GVTs, que é na Turquia, né? E diante disso eu fui pensando, né, no que eu poderia falar hoje. Hoje eu trabalho num projeto de um AV, né, na parte de trem de pouso, e em paralelo também eu trabalho nesse outro projeto lá para a Turquia, que está rolando GVT. Eu fiquei entre GVT e trem de pouso, mas eu decidi falar um pouco de GVT porque explora a parte de aeronauticidade que é a minha área, né, de origem. Então, começando aqui a explorar um pouco mais sobre o GVT, né, o que é e para que serve, vamos definir e falar um pouco das motivações desses testes, né? E, e é isso. Aqui é um disclaimer, né, para falar que não estou utilizando nenhum dado sensível, e não estou, só para deixar claro, nenhum dado, nenhum resultado. Então, o sumário da apresentação vai ser mais ou menos o seguinte: definição, motivação e os objetivos desse tipo de ensaio, algumas considerações gerais, preparação do teste, né? Então, toda a parte de instrumentação, como que tem que ser colocada cada coisa em seu lugar, né? Aquisição de dados, uma parte bem sensível, bem chatinha, assim, do ponto de vista prático. Depois vai para os softwares, né? Estimativa ali dos parâmetros modais, que eu já vou entrar em mais detalhes o que é isso. E depois, né, a combinação do GVT com a aeronacidade, como elas se combinam, e como que eu, a partir do GVT, eu posso falar lá com a autoridade certificadora para fazer a parte, né, de Flutter Clearance, todo esse tipo de coisa relacionado à aeronacidade mais precisamente. Então, começando da definição, motivação e os objetivos. Então, o que é
o GVT, né? Assim, do ponto de vista prático, você pega o avião, coloca no hangar, sustenta ele de alguma forma e você vai vibrar ele para você ter as características dinâmicas dele. Assim, de maneira bem crua, é isso. Só que a partir disso tem os objetivos, né? Do porquê que a gente vai fazer isso. E daí vocês vão ouvir muito a palavra modal, né? São os modos de vibração da aeronave e por que a gente tem que né, capturar esses modos de vibração para a gente depois partir para o resto do projeto de uma aeronave. Então, a parte prática é essa, a parte um pouco mais de engenharia é a partir desses ensaios de vibração, a gente pegar algumas propriedades da estrutura da sua aeronave, certo? Que são basicamente a frequência natural de todos os modos de vibração, todos não, né, mas dos mais importantes do ponto de vista aeroelástico, que daí já vou falar mais ou menos até quantos hertz de frequência vão, certo? Então, lógico que a gente não vai pegar até 1000 Hz, não. A gente vai pegar até um certo ponto para as nossas análises de Flutter, por exemplo. Modal Shapes, que é isso que vocês estão vendo aqui mais ou menos nos GIFs, né? Que é para cada modo de vibração, né? Para cada modo ressonante, a gente tem uma forma modal, né? A forma como que aquilo vibra. E é importante saber a relação entre as frequências e as formas modais para a gente ter uma análise um pouco mais assertiva de Flutter depois, né? E, claro, os amortecimentos, que também são fundamentais para a gente entender como que a estrutura dessa aeronave ela pode vibrar, né? Então, ela pode ter um modo de vibração com um certo amortecimento que vai para zero e aquilo ali explodir, né? Que seria o Flutter, de maneira mais precisa. Aí, bom, motivação, né? O GVT ele é necessário para assegurar a estabilidade aeroelástica, né? Então, o que eu gosto de falar é o seguinte: o GVT ele vai é uma análise em solo, certo? Antes de voar, que já vai garantir a segurança posteriormente, né? Então você vai captar vários dados do ponto de vista estrutural da sua aeronave, e com esses dados você vai saber mais ou menos o range de velocidade que você vai poder chegar, por exemplo, num ensaio de voo de Flutter, né? Então o GVT já vai te dar mais ou menos o norte para você ter uma aeronave segura quando ela for fazer os primeiros testes ou quando for fazer os testes de voo e até, lógico, para certificação dessa aeronave, né? E do ponto de vista mais do refinamento de engenharia, vamos dizer assim, o GVT, os resultados do GVT, eles são idealmente, né, utilizados para comparar com seus modelos de elementos finitos. Então, antes do GVT, na parte, né, antes do GVT, você tem os primeiros modelos ali de elementos finitos da sua aeronave, porém eles ainda estão bem crus, né, por assim dizer. Então, o GVT ele vem para refinar esses modelos e você conseguir predizer de uma maneira mais rápida, né? Por exemplo, o Flutter, né? Então, de maneira mais segura. Você nem voou a sua aeronave ainda, você já vai ter os dados do GVT, somado à aerodinâmica, né? Ali no software, você consegue prever as velocidades de Flutter de maneira a deixar o projeto posterior mais seguro, né? Então, acho que esse é um objetivo importante do ponto de vista do projeto. Aqui eu coloquei para deixar claro mais ou menos onde acontece o GVT do ponto de vista do timeline, né, do desenvolvimento do produto. Então, já passou da parte de engenharia detalhada, que é a parte onde você vai desenvolver, enfim, vai trazer todo o modelamento, né, numérico, e você vai começar a querer dados reais da sua estrutura, porque é um sistema complexo, né? Então, você vai rodar esses testes de GVT justamente na parte de refinamento de engenharia, né? Onde já está caminhando para o final ali, sentido da certificação. Tudo bem? Então, GVT vem primeiro, lógico, depois você garante ali uma segurança um pouco melhor e vai para os ensaios de Flutter, enfim. Mas ele se
situa aqui nessa parte do desenvolvimento, depois desse gráfico clássico, né, de V aqui do desenvolvimento do produto, já está na outra perninha, né, indo para o sentido da certificação. Bom, agora a gente vai entrar um pouco nos detalhes, né, do GVT, da parte de, bom, enfim, de instrumentação e tal. Aqui é só para a gente se situar, né, o que é o GVT do ponto de vista de inputs e outputs. Bom, o primeiro caso aqui é o SISO, né, o Single Input, Single Output, que é, você tem um ponto de excitação só e um ponto de resposta. E isso seria para estruturas simplificadas, né? No nosso caso é o de baixo, um MIMO, né? AMO, que é o Multiple Input, Multiple Output. Então, essa slide aqui é só para trazer a carona de como funciona, né? Se você for no hangar, você vai ver, lógico que está simplificado, mas mais ou menos isso aqui. Então, você vai ter um monte de cabo, mais ou menos essa cara. Shaker são os que exercitam, né? Já vou entrar em mais detalhes, mas você vai ter essa, entre aspas, essa bagunça controlada aqui, justamente para a gente poder trazer dados de um sistema super complexo, né? Então a gente não ia conseguir representar só por um lugar excitando, só por um lugar recebendo o output. Então a cara do GVT, de maneira bem simbólica, né, é essa daqui de baixo, esse do MAMO. Então ele está nessa caixinha de tipos de teste modais, né? Bom, antes do GVT, precisa ter, né, uma preparação do teste. Então a gente precisa pensar em algumas coisas antes de realizar o teste, senão a gente vai gastar tempo e dinheiro, né, para ser mais preciso. Então a gente tem que pensar em relação aos sensores ou acelerômetros, né, quantos que a gente vai distribuir ao redor da nossa aeronave e aonde a gente vai colocar esses acelerômetros, né. Além disso, a gente vai ter que colocar excitadores justamente para fazer essa aeronave vibrar. Então, quais são os melhores lugares para colocar esses pontos de excitação, que são esses driving points aqui, tudo bem? Então, os lugares e o que a gente vai utilizar para excitar os modos de vibração da aeronave. As condições de contorno. O que são essas condições de contorno? Como a gente vai. A gente tem que simular a aeronave de modo a representar ela como se ela estivesse voando, que é o Free Boundary Condition, né? Só que ela vai estar no chão, então a gente não consegue deixar, né, os modos de corpo rígido igual a zero, né? Que depois eu vou entrar um pouco mais de detalhe. Então, o que são essas condições de contorno? Como a gente vai apoiar essa aeronave de modo a não prejudicar os nossos outputs, tá? Então a gente tem que pensar nisso também. E, posteriormente, todos os tipos de configurações da aeronave para depois a gente levar isso para as análises de aeronavegação, né? Então, por exemplo, quais distribuições de massa a gente tem que considerar no GVT? Uma só? Por exemplo, um caso que a gente está vendo com o nosso cliente. A gente tem que, como a gente não conhecia a aeronave direito, a gente tem que, por exemplo, distribuições de massa. Várias configurações de massa variando combustível, por exemplo. Porque cada configuração dessa tem uma resposta dinâmica diferente. Então a gente tem que testar, fazer um GVT para cada configuração de massa diferente, certo? Sistemas hidráulicos, principalmente de atuador. Então, a gente vai deixar aquilo ligado? A gente vai deixar aquilo desligado? Porque se a gente deixa desligado, o atuador ali, por exemplo, do aileron fica bobo. Então, eu tenho uma configuração de rigidez ali. Se eu deixo ele ligado, vai ter outra configuração de rigidez, vai mudar, né, os meus outputs. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Então, começando na parte de instrumentação, né? Então, o que vai ser levado em consideração ao longo de um ensaio, numa campanha de GVT? Então, são os principais aqui, né? Acelerômetros, né? Os shakers ou hammers, né? Depois eu entro em detalhe o que é cada um. O hardware para aquisição de dados, tá? Software, certo? O que vai ligar o hardware na sua análise ali no computador.
e os sistemas de suspensão, que tem a ver lá com os condições de contorno que eu acabei de mencionar. Bom, primeiro, os sensores, né? Então, esses sensores aqui, acho que aqui tem aqui tem mais ou menos a dimensão deles e os fios que vão levar pro o receptor lá de canais, né, tal, do grau de liberdade. Então, ele tem esse tamanhinho aqui. Bom, eles vão ser distribuídos ao longo de toda a aeronave para capturar, né, todos os dados de aceleração, da vibração da aeronave, né. Ele nada mais é que tem um pedacinho aqui de piso elétrico, né, então ele vai sentir uma aceleração e vai transportar isso em forma de impulso elétrico, né, fazer essa transferência de mecânica para elétrica e levar pro hardware, né. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a aonde a gente vai colocar, né, esses acelerômetros e como a gente vai posicionar eles e aonde a gente vai posicionar eles. Então, nessa figura aqui de cima, esses pontinhos em amarelo e em vermelho, os vermelhos são acelerômetros triaxiais que medem nas três direções e os uniaxiais que medem em uma só. Mas olha como eles estão distribuídos, ó. Ele está um pouco na longarina da frente, um pouco perto dos ailerons, enfim. E isso aqui, por exemplo, no sentido da corda, é para pegar, se eu estou pegando, né, uma aceleração aqui e outra aqui, é para ver essa torção, né? E provavelmente o eixo elástico da asa está aqui, então a gente consegue capturar a torção. E óbvio, se eu distribuo ao longo do span aqui, eu pego as flexões. Então a gente tem que pensar, lógico, né? Tem ali os cacoetes de aerocidade, mas você tem que pensar quais modos você quer capturar. E se você quer capturar determinados modos, você tem que saber a distribuição mais ou menos ali dos acelerômetros, né? É mais nesse sentido. Outro detalhe importante, a gente tem que colocar os acelerômetros de preferência em pontos duros, né? Se eu colocar, por exemplo, um acelerômetro no meio de uma skin, aquilo vai ter uma vibração local, e ele pode medir uma coisa que a gente não quer, né? Então, de preferência, colocar em regiões que você liga stingers com ribs, enfim, colocar nesses pontos. Se você colocar, por exemplo, num lugar desse, eu tenho uma vibração que eu não quero, tudo bem? Outro ponto também interessante é você colocar os acelerômetros alinhados, pelo menos alinhados com os eixos do corpo, né, os eixos da aeronave. Então, de vez em quando, né, quando possível, o pessoal coloca essas borrachinhas aqui para deixar o acelerômetro medindo certinho nos eixos de orientação da aeronave. Passando pelos acelerômetros, a gente tem os excitadores. Aqui eu só trouxe um exemplo de um excitador que ele pode ser usado para GVT, sei lá, de aeronaves menores, mas assim, os hammers, os martelos, eles são usados para ensaios modais menores, né? No nosso caso lá do nosso cliente, nunca que a gente ia usar um hammer, a gente usa o shake modal, mas isso aqui é muito utilizado para peças menores, enfim. E aqui tem uma cabeça de impedância, e quando você bate, também tem um peso elétrico que vai transportar a corrente elétrica, né, o sinal do seu hardware. No nosso caso, a gente usa os shakers modais, que são, né, feitos para aeronaves maiores. Ele está aqui, ó, é o corpo dele, e aqui é o stinger, que é como se fosse uma varetinha que vai excitando, né, vai pressionando aqui o driving point, e isso vai respondendo, né, a estrutura vai respondendo à excitação do modal shaker. Como esse modal shaker ele está no chão aqui, eu tenho que garantir uma separação de frequências entre a excitação desse carinha aqui com a sua aeronave, tá? O Stinger é algo que consegue proporcionar isso, porque ele consegue, como fala, desacoplar, né, os modos do shaker, né, os modos do shake dele mesmo, do Stinger, com os modos da aeronave. Eu vou entrar um pouco mais de detalhe depois, o que significa, né, desacoplar modos
corpo rígido ou esses modos aqui dos modos da aeronave, porque a gente precisa desacoplar eles, senão a gente vai ter como se fosse um output sujo, certo? Então tem que garantir esse tipo de coisa. Aqui é um exemplo de um hardware, né, para aquisição de dados. Então aqui você vai ligar todos os cabinhos dos shakers, dos acelerômetros nesses canais aqui, e esse cara vai transportar para o seu computador. Basicamente isso. E aqui é um exemplo também de um software muito utilizado, que é o SimCenter Test Lab, que é o que o pessoal lá na Turquia está usando. E aqui ele vai capturar, né, pegar todos esses dados dos hardwares, e com esses dados, enfim, são todos dados no domínio do tempo, aí você faz o que você quiser, vai para calcula os FRFs, faz todas as manipulações matemáticas em cima dessas FRFs, enfim, que eu vou também então entrar um pouco em detalhe depois. Sistemas de suspensão. Então, aqui eu vou introduzir 2 sistemas de suspensão bem utilizados, né? Que o primeiro é o soft band, né? Que são essas cordinhas ligadas ao seu elemento estrutural. E eles tentam simular uma condição free-free, né? Como se isso aqui estivesse voando, entre aspas. A gente tem que garantir que essas cordas aqui, elas sejam bem flexíveis, porque se eu tenho uma corda bem flexível, eu tenho frequências naturais dela bem baixas, né? Então, lembrando lá a raiz de K sobre M, né? O K é muito baixo, então eu tenho frequências muito baixas em relação às frequências do meu corpo, né? Da minha estrutura. Então eu consigo desacoplar esses 2 fenômenos. E o outro tipo é quando o meu teste, a minha aeronave é muito mais pesada, né? No nosso caso, lá do nosso cliente, o nose landing gear, a gente coloca os bandes, né? A gente eleva com esses cabos, que eu mostrei aqui anteriormente. Mas no main landing gear não dá para fazer isso, né? Porque é muito pesado. Então a gente coloca esses como se fossem uns tambores, né? Eles são especialmente desenhados e preparados para que não haja uma transferência muito grande aqui de movimento, né? Então, de acordo com o que a gente está vendo aqui, ó, depois, é que eu não falei de FRF, mas basicamente aqui são os modos de corpo rígido e aqui são os modos flexíveis. Então, ele consegue ter uma bela separação aqui, né? Mas eu já vou entrar em mais detalhes em relação a isso. Mas só para falar que é importante a gente utilizar um sistema de suspensão adequado, né? Senão a gente vai ter, de novo, output sujo. E a gente não quer isso. Bom, agora sim, vamos falar da relação dos modos de corpo rígido, que são 3 rotações e 3 translações. Do ponto de vista prático, assim, lá no GVT, o que o pessoal faz para calcular esses modos de corpo rígido? Eles, não sei se é algo muito seguro de se fazer, mas o que o pessoal lá faz é empurrar um pouquinho a aeronave nas 3 direções e também na parte de rotação, né? Porque isso já consegue capturar todos os dados referentes aos modos de corpo rígido, né? Aqui tem, né, uma FRF, que é um resultado típico, né, do GVT, e cada pico desse é uma ressonância de vibração da sua aeronave, né? Então, aqui no começo tem os modos de corpo rígido, que geralmente tem frequências mais baixas, tá? E o primeiro flexível tá aqui, ó. Ele fala que mais de 10 vezes para ser algo ok, mas num GVT, se eu não me engano, acho que tem que ser o dobro. Eu já vou também falar disso. Mas aqui ele fala, né, que tem uma bela separação e tal, porque esse resultado que a gente quer, né, do modo flexível, não vai ser, não vai ficar sujo em relação ao modo de corpo rígido, tá? Opa. É aqui, isso. Então, de acordo com essa MIL aqui, que é um livro para, enfim, para certificar, né, para a gente seguir, para certificar, né? Ele fala aqui que, ó, a frequência de corpo rígido tem que ser menor que a metade da primeira frequência, aliás, a maior de corpo rígido tem que ser menos da metade
da menor flexível. Garantiu isso, seu ensaio está válido perante a, a autoridade certificadora. Né? Algumas considerações adicionais, né? Então, como eu já havia mencionado, a gente não vai conseguir modelar, fazer um GVT para todas as condições de massa da sua aeronave. Então a gente tem que escolher ali alguns pontos críticos, né? Para conseguir capturar as características de dinâmica estrutural, né? Então a gente pega pontos ali do envelope de weighting balance para conseguir ter no maior espaço mostral possível as características da aeronave do ponto de vista dinâmico. Outra coisa que tem que ser levada em conta, a gente tem que medir o free play da superfície de controle. O que é o free play? É uma zona morta ali de rigidez entre a asa e uma superfície de comando. Então, como isso afeta a rigidez, né, também tem que ser avaliado, porque senão a gente pode ter resultados não condizentes com o que está com, né, os resultados não estão condizentes com o que a gente está vendo na aeronave. A parte de sistema hidráulico que eu já mencionei, né, então a gente tem que entender como funcionam os sistemas hidráulicos que vão afetar a rigidez da aeronave como um todo, né? Então, por exemplo, de atuação dos sistemas de controle, se eles têm que ficar ligados ou não, ou os dois, né? Eu lembro que numa conversa com um consultor lá, nossa, né, de GVT, ele falou, olha, ele trabalhou na Embraer, enfim, com GVT especificamente, falou, olha, lá a gente testa as duas configurações, se não me engano é isso, as duas configurações, né, uma desligada e outra não, só que a filosofia, por exemplo, da Bombardier, que é a aeronave que a gente está testando, fazendo teste lá, já tem que ser ligado sempre. Então, depende, enfim, depende da filosofia da empresa. Como na aeronave da Bombardier, esse sistema hidráulico nunca vai ficar desligado, pelo menos em voo, né? Então tem que fazer o GT sempre com aquilo ali ligado, porque é uma condição real da aeronave. Outra coisa que a gente notou nessa aeronave, perdão, entre as superfícies de controle tem um selante, né, sei lá, uma fita assim, e, e a gente decidiu por tirar aquilo lá porque pode introduzir alguma sujeira no output, né, porque é um elemento que introduz amortecimento, né, então a gente decidiu tirar, e como aquilo ali tem uma massa irrisória, poderia sujar o nosso output e, enfim, não tem tanta importância do ponto de vista dinâmico estrutural, tá? Então, considerações adicionais apenas. Bom, vamos para a parte agora de aquisição de dados, né? Parte bem chatinha aqui. Bom, a gente vai, a partir dos acelerômetros, captar vários dados para vários tipos de excitação, né? Porém, para cada acelerômetro, para cada situação, a gente não pode fazer uma medição. A gente tem que fazer várias medições, né, para ter um espaço amostral legal ali do seu ensaio, e depois a gente tem que fazer essa média, né? Então é algo super importante de se fazer. Além disso, enfim, aqui no software a gente consegue lá setar o número de médias que você quer para cada grau de liberdade, né? Outra coisa também, aí mais na parte de mais de dados mesmo, a gente tem que tomar cuidado com a parte de aliasing e leakage, né? Ou seja, a gente tem que saber exatamente qual o rate de sampling rate, né? Que é quando você vai discretizar ali a frequência. E também o windowing, que é para resolver o problema de leakage. Leakage é quando. Deixa eu tentar explicar. Quando você insere um sinal periódico, né? Ele vai ter zero leakage, porque sempre vai ser o mesmo sinal. Então a gente consegue captar só a frequência daquela região. Se eu tenho um sinal randômico, por exemplo, que não segue um certo padrão, a gente pode medir frequências que não era para estar ali, certo? Que é esse problema de leakage. Então a gente
geralmente a gente pega inputs periódicos e isso vai trazer resultados melhores para a gente. Aqui alguns softwares clássicos, né? Isso que eu já tinha mencionado, isso aqui da Verbal Technology, para aquisição de dados, né? Só um segundinho. Em relação aos inputs dos shakers, né? Então, assim, tem 1 milhão de tipos de inputs que você pode colocar lá de citação no seu shaker, né? Randômico, periódico, chirp, enfim. Cada um desses vai ter a sua importância do ponto de vista assim, por exemplo, randômico. Quando você coloca um randômico lá, tem algumas desvantagens, essa que eu mencionei de Liquid, porém ele consegue captar de uma maneira rápida e no espectro de frequência bem grande. Por outro lado, você vai ter ali resultados mais ou menos, aí você vem com algumas excitações um pouco mais focadas em certas bandas de frequência, por exemplo. Por exemplo, o step design, o sweep design são tipos de excitação que você vai capturar melhor, né? Só que vai demorar mais tempo, enfim, são processos mais longos, mas vai captar melhor os modos e as frequências de vibração da sua aeronave. Todos esses inputs são no domínio do tempo. Então, só que até por conta de custo computacional, é muito melhor a gente trabalhar no domínio da frequência. Então, a gente tem que pegar todos esses carinhas aqui no domínio do tempo e vir para o domínio da frequência para conseguir trabalhar com um volume muito maior de dados em menos tempo. Então, a gente vai aplicar nesses gráficos aqui a FFT. Bom, FFT é Fast Fourier Transform, que é uma metodologia numérica para você transformar algo no domínio do tempo no domínio da frequência. Então, eu tenho aqui, por exemplo, chegou esse sinal aqui do GVT, né? Que é aí ele, né, interpreta que é uma somatória de senoides e transforma isso para uma resposta em frequência, né? Que é o que eu mencionei anteriormente, que é a FRF. Então, o output clássico de um GVT são combinações e combinações de monte de FRFs para cada grau de liberdade. Ou seja, se o seu acelerômetro lá na ponta da asa tem 3 graus de liberdade, ele é T-axial, vai ter uma FRF para cada grau de liberdade desse acelerômetro. Tá? Então, imagine que é uma imensidão de dados que vem posteriormente. Né? Bom, explicando melhor como funciona uma FRF. Né? Então, ela vai varrer um certo espectro, né, uma certa banda de frequência, e quando quando a sua estrutura responder com um pico aqui de amplitude, quer dizer que a gente está numa região de ressonância. Tá? Então, aqui, por exemplo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modos. Talvez isso aqui não seja, tá certo? Pode acontecer de ter um pico e não ser um modo de vibração, né? Modo espúrio que a gente chama. E para você ver a linearidade do seu sistema, cadê minha setinha aqui? Então, no pico de ressonância, ele tem que estar passando em 90 graus. Isso garante a linearidade do seu problema. Pode ser que você tenha uma análise, aliás, um modo não linear, pode, e já vou falar daqui a pouco. Perfeito. Tendo essa base, a gente consegue, então, fazer alguns testes. Já está tudo instalado, bonitinho. Vamos começar a fazer as primeiras medições e fazer os primeiros testes para ver se o GVT está, né, tá no planeta Terra, vamos dizer assim. Está coerente do ponto de vista físico, né? Então eu consegui aqui juntar 4 testes bem básicos assim antes do GVT para assegurar a qualidade do teste. Então, teste de coerência, driving point, não linearidade, como eu acabei de mencionar, e reciprocidade. O primeiro e o mais famoso, talvez, é o de coerência. Na verdade, coerência é como fala, uma coisa matemática, como diz, uma expressão matemática que você vai aplicar no seu sinal, para você ver
se ele está de bom resultado ou não. Se eu tenho um sinal muito ruidoso, como está aqui na direita, a coerência é baixa, tá? Porque você não vai saber o que é modo, o que é ruído, enfim, tá uma porcaria. E você aplicando essa equaçãozinha aqui, enfim, não vou entrar muito em detalhe dela, ela tem que dar 1 se o seu sinal da FFF tá bom, então ele tá bem coerente, e se ele der abaixo disso, não tá tão bom assim. Em regiões de antirressonância, por exemplo, nessa região aqui, bom, se eu tenho uma ressonância, eu tenho uma maior vibração, na antirressonância nem tanto, ou seja, eu tenho sinais, né, graus de sinal comparável ao ruído. Então, a coerência, o grau de coerência nunca vai ser exatamente 1 para sua banda inteira de frequência. Vai ter alguns pontos ali de baixa, principalmente nos pontos de antirressonância. Mas se eu tiver algo com essa cara aqui, eu consigo fazer isso lá no software, enfim. Tá de boa, eu passo pro outro acelerômetro, enfim, vai vendo isso ao longo do tempo. Outra coisa aqui que é importante e que a gente faz lá, em vez de ficar vendo todos os acelerômetros, a gente vê só os. O ideal seria ver todos, né? Mas a gente vê os que são do drive point, certo? E se a gente quiser ver algum em particular, depois a gente compara o driving point com o acelerômetro em questão. Drive point é onde você está excitando, né? Então você está lá com o stinger excitando e você tem um acelerômetro ali. Como é uma região de maior energia, então geralmente as FRFs são bem melhores do ponto de vista de qualidade nos driving points. Então a gente usa os driving points como referência para ver, né, todos esses cheques de consistência e cheque de coerência dos acelerômetros, certo? Aí, falando dos driving points, né, aqui é mais no sentido da onde colocar os excitadores. Então aqui é um exemplinho que eu roubei desse site aqui, e ele explica como que ele está capturando os modos de acordo com a posição que ele está excitando a estrutura. Então, nesse ponto R aqui, ele captura apenas o primeiro e o segundo modo, tá? No segundo, o primeiro e o terceiro. E no B, ele captura todos. Ou seja, tem-se que escolher bem os locais de excitação para você ter o máximo possível de modos importantes da sua, captar, né, o máximo número de modos da sua estrutura. Por exemplo, numa aeronave, tem a asa, tem, por exemplo, a HT, então a gente excita a asa, né? Só que só excitando a asa não vai chegar tanta energia na HT. Então a gente coloca outro excitador também nas HT. E separado disso, nos motores, porque o motor é algo muito pesado, enfim, ele tem quase que uma característica dinâmica própria. Então a gente coloca excitadores no motor separadamente e assim a gente consegue tentar captar o máximo número de modos possíveis ao longo da aeronave, né? Uma coisa que a gente aprendeu, o pessoal lá no primeiro GVT, né, que a gente estava fazendo, o pessoal da Turquia só colocou nas asas. Então a gente começou a notar algumas coisas bizarras acontecendo no GVT, porque chegava pouca energia lá nas HTs, certo? Então eles colocavam muita força ali nas asas, muita força, e aí começou a distorcer um monte de resultados. Por exemplo, quando você coloca muita força, nos acelerômetros ao redor disso, você começa a ver, em vez de ver picos no FF, você começa a ver um morrinho, assim, que é a não linearidade que eu vou entrar em detalhe agora. Exatamente isso. Então, níveis de força são importantes também para você checar. Esse é o exemplo que eu queria até lembrar que eu tô mencionando para vocês. Quando você vai aumentando o nível de força, você vai trazendo uma não linearidade para o seu sistema, certo? Então, esse que era um pico, começa a ficar entre aspas, um morrinho. E você começa a perder precisão da sua medição. Então o pessoal lá estava só excitando a asa muito, tudo bem, eles conseguiam medir lá na HT, beleza? Porém, na asa,
os acelerômetros ali chacoalhando loucamente, e a gente não conseguia ver as frequências exatas, né? Enfim, tava, desculpa a palavra, tava porcaria. Então a gente falou, não, tem que excitar na HT também, no motor, blá blá blá. E aí agora tá correndo tudo bem. Então isso é um check super importante para se fazer. E reciprocidade. Sim, de maneira bem resumida, por exemplo. A gente tem que garantir, por exemplo, a aeronave é algo simétrico. E a gente tem que garantir que, se eu excitar, por exemplo, a asa direita, um receptor genérico na asa esquerda tem que sentir o sinal, e se você excitar na asa esquerda, outro receptor na asa direita tem que sentir o mesmo sinal, certo? Pelo menos para frequências mais baixas ali. Então a reciprocidade é isso, você tem que fazer esse jogo, né, de qual exciter que eu vou utilizar, né, o driving point, para qual acelerômetro que eu vou comparar e fazer essa análise. Se ele sentiu com o mesmo que o simétrico, né, e fazendo esses checks, garante que eu estou tendo ali, né, um ensaio um pouco mais coerente, né, desse ponto de vista. Aqui nesse gráfico, a gente já não vê, pelo menos eu não estou vendo muito isso, parece que eles estão, não, aqui tá bem casado, né, mas depois ele vai, é normal, assim, quando você vai aumentando a frequência, ele descasar um pouquinho, mas não é para acontecer, tem que ser recíproco, né, tem que ser o mesmo sinal, porque, ora, é a mesma aeronave, certo? Então, esses são os 4, assim, testes, assim, a grosso modo, né, antes de uma campanha de GVT. Só um segundinho. E agora, bom, feitos os testes, aí a gente excita a aeronave lá com todos aqueles tipos de input que eu mencionei anteriormente, para todas as configurações de massa, tomando todo o cuidado, a gente vai ter um caminhão de dados e a gente tem que processar esses dados. Aí, assim, eu vou falar de maneira bem resumida o que acontece, né? Então, isso daqui vai para o software e lá a gente consegue fazer a estação modal, que é, a partir de todas as FRFs, pegar todos os modos, os modal shapes também, né? Modos, quando eu falo frequência e amortecimento, e os modal shapes. Existem vários tipos de. Desculpa. Existem vários métodos, né, de se extrair esses modos, que são os curve fittings, né? Que é, assim, de maneira bem simples, é você pegar, sei lá, um polinômio e fazer um fit ali naquela curva de FF, né? E a partir desses fits você consegue capturar matematicamente todos esses parâmetros. Existem vários tipos, né? Então tem o Monoreference Curve Fit, que é bem utilizado, é bastante utilizado isso aqui em análises modais, né? Least Square Frequency Domain. Ele tem uma capacidade computacional menor, porém ele não é tão adequado para análises MIMO, né? Para quando você tem muitos e muitos inputs e outputs. Então, geralmente o pessoal em GVT utiliza esse Polyreference Curve Fitting, que já está implementado lá dentro do software da Siemens, por exemplo, né? Que ele pega todas as características do mono, porém ele consegue também separar. Quando você tem modos com a mesma frequência, ele consegue identificar esses dois modos, né? São modos que geralmente eles acontecem quando tem quando a estrutura tem um certo grau de simetria. Então ele consegue identificar essas coisas. O processo de estimativa desses parâmetros é mais assim, bem rapidinho aqui. Então ele pega ele tem um modelo, né, polinomial, que ele vai tentar fitar isso numa função de transferência, numa FF, né, vinda do GVT, e você também coloca lá o quanto o grau, né, dos seus polinômios. Então, quanto maior o grau, melhor. E fazendo essa minimização dessa função de custo aqui, a gente consegue plotar todos os polos, que são as raízes desse denominador aqui, né? Então a gente consegue plotar todos os polos
estáveis para cada modo. E isso daí que vai determinar para a gente, de maneira matemática, numérica, as características ao longo de toda a sua banda de frequência, que são os diagramas de estabilidade, esses aqui. Então, aqui a gente tem uma FF, né, com vários modos de vibração, e aqui esses xizinhos verdes são todos os polos desse problema matemático aqui. E o número de polos aqui para cada modo vem do polinômio que você está tentando fitar isso aí. E quando ele começa a ficar estável, ele já não muda mais. Então você pode pegar qualquer polo aqui, e esse polo ele contém essas informações de frequência, de damping, enfim. Então, assim, estou explicando de maneira bem simplificada, tá? Mas é a partir dessa estimativa numérica que a gente consegue extrair pelo menos ali as frequências e os amortecimentos de cada modo, tá? Cada modo de vibração. Aqui também é outra ferramenta que o pessoal utiliza bastante, que são as funções de indicador modal. Elas entram para ver se realmente na nossa FF tal característica é um modo, ou se tem dois modos no mesmo lugar, enfim. Assim, saindo um pouco da apresentação, tem muitas ferramentas que ajudam a gente a fazer essa estação modal, tá? Então aqui é bem o standard, que eu estou mencionando aqui, mas assim, tem um monte de coisa que ajuda. Então você tem lá um modo meio esquisito, vamos dizer assim, tá meio não linear. Aí você vai utilizar outra ferramenta para ver se aquilo ali está de acordo, tá. Então é algo bem complicado, demora pra caramba para estudar. Eu mesmo não domino nem 20% de tudo isso aqui. Então, mas assim, o que é importante saber é que nesses softwares eles têm várias ferramentas para a gente conseguir capturar os modos que a gente quer de vibração e também ver se está com uma boa qualidade, que é super importante. Bom, finalizando tudo, em termos de certificação, na parte de Means of Compliance, né, eu queria trazer isso porque a gente tem que mostrar a parte de certificação e por que a gente segue algumas práticas, porque a gente tem que seguir ali algumas regrinhas, né? Então, nessa AC, que é a Advisor Circular 25629, ele fala ali, olha, faça isso no seu GVT, né, para não dar problema depois com a autoridade certificadora. Então ele fala para, sei lá, fazer um check modelo estrutural, fazer todos os cheques, enfim, de qualidade de FRF, desacoplar modos de corpo rígido, enfim. Ele dá como se fosse uma receitinha de bolo para você fazer um GVT à altura do que a autoridade certificadora pede, né? Enfim. Aí, saindo do GVT, né? Aliás, ficando no GVT, mas introduzindo a parte de aerocidade e como eles se conectam, né? Aqui é aquele grafiquinho clássico de aerocidade, né? Que, por exemplo, um problema de flutter, que é uma aerocidade dinâmica, envolve forças inerciais, né, ou das características de massa da aeronave, forças elásticas da estrutura e forças aerodinâmicas. E o GVT ele traz essa informação aqui, tá? Essa informação aqui falta aerodinâmica. Por isso que a gente tem 2/3 da característica da sua aeronave sem sair do chão, pelo menos no sentido aerolástico da coisa. Então, a gente conhece muito da aeronave antes mesmo de sair do chão, e a parte aerodinâmica a gente pode fazer uma implementação numérica antes de, né, botar a aeronave para voar, fazendo o processo muito mais seguro, né? Então, como que acontece quando vem os dados de GVT para quem é de aerocidade, né? Então, chega lá, é preferível que chegue a lista de frequências, né? E o nome dos modos, então vamos supor. Primeiro, bending da asa, simétrico.
2 Hz, amortecimento X. Antissimétrico, 3 Hz, amortecimento Y. E tá. O que a gente está fazendo hoje, até uns, para Flutter, tá? Até uns 50 Hz. E para conhecer a aeronave, como a gente não tinha dados vindos da aeronave original, a gente fez até 90, mas assim, para rodar Flutter, a gente está rodando até 50. Só para vocês terem uma ideia do range ali de frequência para ter uma boa análise de Flutter, né? Desculpa. Então, a gente pega esse modelo, né, do GVT, e a gente tem que pegar o nosso modelo lá de elementos finitos e tentar casar com o GVT. Porque daí a gente vai ter um modelo mais fidedigno, né? Então, a gente tenta casar todos, ou a maioria dos modos de vibração, né? Mudando ali no seu modelo de elementos finitos, sei lá, características de estrutura, inerciais. Geralmente são modelos simplificados, tá? Então você tem essa liberdade para fazer isso e trazer um resultado semelhante ao resultado de GVT. Aí você pega esse modelão, roda lá no Nastan, tá, gente? Só para deixar claro. Roda lá análise modal e vai comparando, né? Isso assim, de maneira bem grosseira. Tem N metodologias de otimização para fazer os dois casarem bem, tá? Mas assim, a priori é pegar e ficar modificando as características estruturais dinâmicas do seu modelo para casar com o GVT, e aí você tem um bom modelo estrutural, e ali você coloca a parte de aerodinâmica para rodar Flutter, por exemplo, né? Que é mais ou menos assim, tá até que feinho esse desenho, mas assim, quando a gente abre lá o FEMAP, é mais ou menos isso que a gente vê, tá? Então tem o stick model que a gente fala, né, que é uma representação simplificada da sua aeronave em termos de rigidez e inércia. Esses azuizinhos aqui são as massas concentradas, enfim. E a gente coloca os painéis aerodinâmicos, né? Que é esse DLM, né? É uma metodologia de aerocidade não estacionária que você precisa para fazer uma rodada de Flutter. Então, pô, eu tenho lá o meu modelo que veio do GVT, ou seja, está representando bem a realidade, e você só adiciona ali a aerodinâmica para você ter um norte do que está acontecendo em relação ao Flutter, né? Provavelmente os resultados vão ser bem perto, espera-se, né, do que vai acontecer de fato. E, diante disso, se você tem alguns resultados de Flutter, quando você for fazer um ensaio de Flutter, lá no voando mesmo, pô, você já sabe onde você não vai chegar nem perto daquilo ali, certo? Então, é por isso que ele garante essa segurança, porque você já tem uma noção da onde você não quer chegar. Então, a aeronave vai a velocidades bem menores, espera-se, né? Vai a velocidades bem menores do que aquilo que você previu nos ensaios numéricos, tá? E voltando um pouco na comparação do elementos finitos com o GVT, como que a gente vai garantir, né, que os dois modelos estão conversando ali? Então a gente faz esse Model Assurance Criterion, o MAC. Então ele pega para cada modo de vibração, ele compara os model shapes, né? Lembra daquela figurinha azul lá das aeronaves mexendo? A gente tem os eigenvectors, né, de cada modo de vibração, e a gente vai comparar os eigenvectors vindo da sua análise modal, vindo do Nastan, por exemplo, com o do GVT. Comparou, vai sair essa matrizona aqui. O que ela diz? Na diagonal principal, se eu aproximo de 1, quer dizer que o primeiro modo do método dos elementos finitos está casando com o do GVT. Legal. Vocês estão vendo que aqui tá na diagonal principal, os primeiros modos estão excelentes, aí vai ficando, realmente, modos com frequência mais altas vão perdendo um pouco vamos dizer assim, da fineza, do output, então pode dar uma descasada, mas o que eu queria chamar a atenção é esse modo aqui, ó, que ele está tendo uma correlação muito alta, por exemplo, é um modo de alta frequência de 1, né, por exemplo, do GVT,
com de baixa frequência do meio finito. Então, tem alguma coisa esquisita aqui que você teria que dar uma revisada nas suas contas, tá? Não é normal. O normal é você ter cada modo e com a sua frequência batendo bonitinho. E, lógico, tem um certo limite, vai. Vamos dizer assim. Esse aqui tá bem bom, tirando esses dois modos aqui. Essa é uma matriz genérica, né? Mas só para tentar ilustrar o que acontece aqui. Aí, do ponto de vista de Flutter, né? Você tem. Você pega lá o seu modelão, roda a análise de Flutter no Nastran, e você vai ter vários pontos de velocidade de Flutter, tá? Como que. Bom, depois dessa análise sair gráficos dessa natureza. O Flutter você vai conseguir ver bem em relação ao amortecimento dos modos, tá? Então, se o amortecimento de um determinado modo ele passa aqui o zero, é nesse ponto que eu tenho a minha velocidade de Flutter. Aqui o pessoal, a autoridade certificadora coloca 3% de dumping estrutural para ter uma margem ali de segurança, né? Então, passando desse ponto, a gente tem o Flutter para mostrar para a autoridade. Então, seria esse pontinho aqui. Então, aqui que é a velocidade de Flutter da minha aeronave, tá? Para, enfim, determinado lembra lá das configurações de massa? Então, para uma configuração de massa eu tenho essa velocidade, para outra eu tenho outra velocidade. E para cada tipo de configuração eu vou ter uma velocidade e eu ploto essas velocidades aqui nesse gráfico da esquerda, que é o Flutter Clearance Envelope. Espera-se, tá, que esses pontos estejam aqui, ou aqui de preferência, tá? Se eles estiverem aqui dentro, quer dizer que você tem um ponto de Flutter dentro do seu envelope, o que não é algo muito agradável de se ver. Você vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Mas assim, só para mostrar o que você tem que fazer depois, né, de todos os resultados, ver as velocidades de Flutter e garantir que está fora do seu envelope de Flutter, tá? Isso mais no sentido de a última parte de aerocidade. Então é aqui que a gente conecta, lá o GVT, e depois de muito trabalho aeroelástico, a gente tem que chegar mais ou menos isso aqui, tá bom? Aqui tem um videozinho, deixa eu ver se eu consigo, acho que ele demora um pouquinho, só para mostrar mais ou menos assim como que funciona o GVT, ele vai mostrar vibrando um pouquinho e tal. Eu peço desculpa que o cara vai falar em francês, tá? Mas tá tudo em inglês aqui nas legendas. Só um detalhe, vocês conseguem ouvir o vídeo ou não? Parece que não. Tá, é que eu não sei. Enfim, eu vou explicando aqui mais um. Vai ter legenda de qualquer forma. Ó, só deixa eu. Tá vendo que provavelmente. Que esse negócio tá na frente. Provavelmente isso aqui é o Stinger, né? De excitação. Aqui eu acho que já é uma superfície, né, de comando. Muito provavelmente, diria que 100% de chance de certeza, que isso aqui tá fora da linha elástica, tá? Por quê? Porque a gente quer excitar também os modos de torção da asa. Parece meio óbvio, assim, falando, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar, de excitação dos modos, pelo menos o que a gente está fazendo lá na Turquia, os Stingers ele tem uma certa angulação. Acho que o da asa é YZ, deixa eu pensar. Porque eu quero excitar flexão, deixa eu pensar, torção, isso. Então eu tenho que colocar numa certa angulação porque ele vai matar dois coelhos com uma cajadada só, certo? Então com essa excitação eu já consigo extrair modos de flexão, torção,
para as direções que eu acho que é necessário capturar esses dados, tá? Outra coisa, desculpa. É, vocês viram que a excitação ela vai mudando, assim, ela segue aquilo lá que eu mostrei. Lembra aqueles gráficos no Tome do Tempo, em azul? Então você seta para ele fazer aquilo ali, e na vida real você olha e o negócio segue mais ou menos, né, a vibração que você colocou de input, tá? Isso é bem. Não é tipo só uma. Fica lá, não. Ele muda, ele aumenta o nível de força, diminui. Principalmente nos randômicos, né? Então você consegue ver isso de maneira bem legal. Bom, acho que ficou um pouco resumido do que tudo que eu falei, né? Claro que tem muitas e muitas coisas que envolvem um ensaio desse, assim. É um ensaio que dura semanas, desde a primeira análise, primeira instrumentação e depois teste e tudo mais, até tirar tudo, demora, sei lá, pelo menos no nosso caso, 5, 6 semanas. É, infelizmente eu não estou podendo ir para lá para acompanhar os testes, então alguns colegas meus estão indo, porque eu estou alocado em outro programa, enfim, uma pena, eu queria muito ver, né, perto isso, mas daí eu fico aqui de base, né, para dar suporte pro pessoal. Mas é isso, pessoal, assim, de maneira bem resumida mesmo, deve ter deve ter coisa para falar por mais 5 horas, mas tentei dar uma resumida, sabe? E é isso. Pinoto, se quiser. Beleza, obrigado. Foi muito legal, muito interessante a gente ver essas coisas na prática, assim, né? E eu cheguei a ver de longe também alguns ensaios desse tipo, né? Uhum, Eu trabalhava na Embraer, mas nunca tive a oportunidade de acompanhar e ver tudo isso que acontece de perto, né? sim. Muito bom, obrigado. Pessoal, dúvidas, perguntas? Voltar lá no começo. Bruno levantou a mão. Você quer escrever ou quer Posso... falar? Fica à vontade Ô, aí. Bruno, estão ouvindo aí? Uhum. Baixo, mas Só um segundo. Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou? Melhorou assim? agora sim. Sim, melhor. Tá ok. Esses pontos de ancoragem, tanto da corda elástica quanto os hard que você colocou ali nas asas ali, Uhum. no projeto, esses pontos têm que serem já vinculados ao projeto. Esse aí é para eles são colocados ao CG, sei, num hardpoint tanto no avião quanto no Sim, motor aí que estou vendo aí. Como que você define esses pontos de ancoragem? perfeito. Esse aqui, ó, assim,
Isso tudo baseado no que eu vejo no nosso projeto, né? Esses fixos aqui, eles estão conectados nos jack points, acho que esse é o termo correto. Estão conectados jack points, são pontos duros, né? Então, mas assim, são pontos que já existem no projeto original da aeronave. Aí o nose lead gear é colocado esses bands, né? Eu não sei direito onde exatamente eles são conectados no trem de nariz, né? Mas, enfim, assim, esses bands, eles conectam no seu, por exemplo, no nosso caso, no land gear, e ele vai para uma estrutura metálica gigante, assim, e fica umas polias, né? E na parte de trás, ele fica mais ou menos como tá aqui mesmo, ó, nesses pontos duros aqui, que são os jacking points, né? Então a gente tira os trens o mainland gear, a gente joga para cima, né? Não sei se boa pergunta, assim, não sei se a gente coloca para cima e também faz a análise com trem estendido, porque são duas condições diferentes, né? Mas eu tenho certeza, assim, que esse ponto de conexão entre a suspensão e a aeronave é um jacking point, que já é um ponto original, né, do projeto da aeronave. Beleza. Mais alguém? Ângelo, pode falar. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação, muito Obrigado. bom. Como você comentou agora, e pode ter variações, né, nessa posição, por exemplo, do trem de pouso, que ele pode estar estendido ou encolhido. São feitos testes também com variação dos comandos, da superfície de comando? Você diz de deflexão? Isso. Olha, creio que não. O que a gente faz é excitar manualmente os superfície de comando para a gente ter as frequências, né, as características de vibração da superfície de comando, tá? As superfícies de comando elas são, pelo menos no GVT, são separadas, são tratadas um pouco separadas, assim, e depois a gente junta as FRFs, tá, de cada uma. Mas ela tem quando a gente vibra, aí depende da filosofia, né? É o que eu havia comentado antes. O nosso consultor ele falou que na Embraer eles faziam testes com aquilo ali desligado, né? O atuador bobo, e também com o atuador ligado, que na minha visão são duas coisas totalmente diferentes do ponto de vista estrutural, né? Que aquilo ele vai inserir uma rigidez ou não e vai mudar sua FF, tá? No nosso caso, assim, eu não tenho certeza o que a gente está fazendo. O que eu tenho certeza é que sempre está ligado esse sistema hidráulico do atuador, tá? Mas assim, as características dos ailerons, enfim, a gente faz separado, vamos dizer assim, tá? A Beleza. gente excita ele ali no próprio atuador mesmo. Joia, obrigado. Posso completar, Felipe? Claro, por favor. Superfícies móveis é isso aí, normalmente não se faz o movimento. Agora, superfícies fixas, como flap, por exemplo, aí sim você faz em diferentes condições de flap também. Faz sentido. Porque vai mudando a massinha dela ali, né? Isso. Tem que ter essas variações, sim. Tanto inerciais quanto elásticas, né? Isso. Mais alguém? Nada. Eu tenho uma. Ô, Felipe, como é que é a preocupação com relação às coisas penduradas, né? Fios e coisas do tipo aí. Imagino que seja uma preocupação grande, né? Sim, tem que ter um mínimo de organização. Como eu não participo dos ensaios, esse tipo de detalhe assim de instrumentação eu não sei direito. Claro que tem que ter essa preocupação, né? Senão você pode sujar seu output, enfim. Mas você não pode, por exemplo, enrolar os fios ali, né? Mas acho que do ponto de vista
de medição, você tem que tomar um certo cuidado, que você pode inserir alguma sujeira inercial ou elástica, né? Vindas desses elementos, porque eles não são elementos que estão originalmente na aeronave, certo? Se você está fazendo ela vibrar com tudo aquilo ali, com toda aquela massa, que não sei, pode não ser pouca, né? Então tem que tomar esse certo cuidado. Agora, sim, depois, quando você vai tratar esses resultados, talvez você tenha que fazer como posso falar? Tratar, por exemplo, a massa dos acelerômetros, né? Fazer uma manobra matemática numérica no software ali para tirar essas contribuições. Mas assim, do ponto de vista de organização dos fios e de tudo, deve ter um procedure ali para fazer. Eu realmente não conheço. Beleza. Eu só vi esse tipo de ensaio, né, em mísseis, e não é tão grande assim, né? Eu tô vendo que tem vários acelerômetros aí. No caso de mísseis lá, não, que eu me recordo, não ficava pendurado, assim, o qual que ficava era totalmente fixo, né? Eu colocava as fitas lá para evitar as vibrações nos itens. Certo. Mas Na Vibras? na Vibras, isso. Daí, aí, assim, nesse caso aí de aviões, eu nunca cheguei a verificar, não. Ok, beleza. Mais alguém, galera? Eu tenho uma aqui, professor. Manda. Felipe, Oi. primeiro parabéns aí, boa noite. Eu Obrigado, boa queria noite. saber se tem alguma diferença de posicionamento dos acelerômetros, assim, ao longo da asa, por exemplo, para captar diferentes modos de vibrar, né? Porque eu imagino que esse posicionamento esteja relacionado, acho, com o comprimento de onda daquele modo, ou não, como que é feito esse posicionamento. Deixa eu ir para aqui. Por exemplo, aqui, ó, como eu tinha falado, né? O que o pessoal faz é colocar. Assim, tem que ter uma boa noção ou já saber onde está a linha elástica. Porque não adianta você colocar acelerômetro em cima da linha elástica, você não vai ter uma resposta muito boa ali, né? Porque ela não vai se movimentar muito. Então, aí, o ideal mesmo é colocar mais perto do leading edge, mais perto do trailing edge, para você capturar a torção da asa, né? E distribuir de uma maneira satisfatória ao longo da envergadura para você ter os modos de flexão. Tudo bem? Não sei Entendi. se respondi a sua pergunta. Oh, perfeito, é o que falei aqui na Não, primeira mas apresentação. é isso, assim. Mas tem a Perfeito, sacada dos modos e você distribuir os acelerômetros para capturar esses modos, tá? entendi. Ok. Obrigado. Imagina. Mais, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Última chance. Não. Bom, então, ok. Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Acho que foi muito legal. Eu trouxe vários insights em termos de instrumentação e coisas do tipo aí. Achei bem interessante. Tenho certeza que a galera também gostou bastante aí. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Imagina aí, vê se aparece aí em São Carlos. Eu apareço. Passar um calor aí. Dar um abraço no Ricardo. Faz Calor, tempo que eu não o vejo ele. frio, tudo no mesmo dia, São Carlos. Nossa, sim. Está com emoção, por aqui está tudo emocionante agora. Sempre. Gente, obrigado mais uma vez, então. Últimos recados aí, assinem a lista que não assinou, coloquei no chat, se alguém não assinou aí. Não vou repetir os recados tudo de novo, tá? Mas só coisas que eu esqueci aí, só recado, só informativo. Nessa sexta agora, a gente tem aula inaugural da nova turma, tá? Então, a turma 2025 do curso. Então, na sexta começa a turma 2025, no sábado o módulo presencial da turma 2024. Então, as coisas estão andando bem intensas aí, mas está bem legal.
E outra, com relação à nossa próxima palestra, a ideia é que a gente faça a palestra presencial durante o módulo presencial, tá? Então, claro, o mesmo palestrante vai vir 2 vezes, nas 2 turmas, tá? A gente está tentando fechar ainda, não fechou ainda, mas é provável que isso aconteça. Então, provavelmente a nossa próxima palestra vai ser durante o módulo presencial, lá na USP mesmo, tá? Então, mais uma vez aí, obrigado, tá? Felipe, obrigado. E, gente, metade de vocês aí nos vemos no sábado, a outra metade até a próxima oportunidade aí, com certeza nos vemos presencialmente aí ao longo do mês de agosto. Valeu, até a próxima. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, viu? Valeu, meu. Valeu, tchau, tchau.